Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do CoachCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Estamos chegando no final de 2024, mas nem por isso as competições param. A gente vai ter o último torneio começando um pouquinho antes do Natal, no dia 21 de dezembro. Estamos gravando esse podcast no dia 20, ou seja, amanhã tem bola rolando para a Copa do Golfo de 2024. Competição essa que chega na sua 26ª edição, que vai ser disputada no Kuwait. Também vamos falar aqui hoje sobre a Copa do Leste Asiático, que terminou recentemente, falar aí sobre Hong Kong, enfim, as seleções que disputaram, mas antes eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tem conteúdo relacionado ao futebol de seleções todos os dias por lá. Também convido você a se inscrever aqui no YouTube, no Spotify, aonde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação, participar desse conteúdo conosco. Também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, mande esse podcast, colabore aí, se está de férias, quer ouvir um podcast diferente, manda aí para o pessoal, a gente também tem as edições anteriores, são de eliminatórias, enfim, muita coisa que a gente atualiza por aqui, muita coisa que a gente vai te atualizar também em 2025. Mas antes, chegar no ano que vem, vamos fechar aqui 2024, e para fechar 2024 eu chamo Yuri Casari. Yuri, tivemos aí a edição da Copa do Leste Asiático, um pouco dentro daquilo que a gente projetou, e também, claro, tem essa Copa do Golfo, que está prometendo muito, né, pelas seleções que vão disputar, pelo momento, e algumas seleções vivem, né, qual que é o seu destaque inicial dessas duas competições? Seja bem-vindo. Grande Salaf, tudo parando aí, né, final de ano, 20 de dezembro, mas o futebol não para e a gente está aí acompanhando essas competições. Bom, o meu destaque em relação aí à Copa do Golfo é o fato de que das 8 seleções participantes, 7 ainda estão vivas aí nas eliminatórias, né? 7 estão na terceira fase das eliminatórias da Copa. Todas elas vão com suas equipes principais, então a gente imagina que vai ser um campeonato bastante disputado num bom nível técnico. Exato, mas antes de chegar na Copa do Golfo, vamos falar sobre a fase preliminar da Copa do Leste Asiático, falar sobre o que já terminou. Nós tínhamos esse torneio sendo disputado em Hong Kong, que eram 2 grupos, um de 3, um de 2. No grupo de 3 seleções, Hong Kong que venceu Mongólia por 3-0. No outro jogo, Taipei venceu Mongólia por 4-0, ou seja, Taipei foi para a última rodada tendo a vantagem do empate. Saiu atrás, empatou o jogo, segurou o jogo numa cera, Hong Kong indo para cima, pressionando, e já na reta final do jogo, Hong Kong chegou à vitória por 2-1 e se classificou. Na outra chave era apenas um jogo entre as duas seleções que estavam há mais tempo sem vencer em todo o ranking da FIFA, com seleções filiadas à FIFA, no caso, e Guam e Macau fizeram esse confronto e Guam venceu por 2-1. Na final, Hong Kong passou o carro 5-0, destaque para o brasileiro Everton Camargo, que marcou um gol, deu 3 assistências, e o outro brasileiro, o Dudu, que fez o seu primeiro gol com a camisa de Hong Kong. Yuri, era aquilo que a gente projetava, né? Hong Kong era muito favorita para passar, né? Ainda mais jogando em casa. Óbvio, talvez a gente não imaginava que chegaria nessa situação com o Taipei tendo que ganhar o jogo, e a pressão que foi essa partida, deu para ver quando o Hong Kong consegue o gol da virada, o estádio explode, né? Não estava completamente cheio, mas deu para ver que havia aquela adrenalina de decisão mesmo nessa partida, e claro, que chegou na final contra a seleção mais frágil, passou o carro, fez sua obrigação, mas acho que fica o destaque, né? Legal ver Hong Kong. A gente acompanhou desde o ano passado toda essa evolução de Hong Kong, né? Chegou a 6 vitórias consecutivas, né? Somados amistosos anteriores. Enfim, o que você tira de destaque também? Dá para tirar Taipei também fazendo uma boa apresentação. Boa que, querendo ou não, consegue uma vitória importante para o seu repertório. Enfim, o que você vê de destaque nessa fase preliminar da Copa do Leste Asiático? Em relação ao que a gente previu, a gente acabou só errando ali, né? O nosso palpite em relação a Macau e Guam. Mas também não é nada de outro mundo, né? São seleções de nível similar. E Hong Kong conseguiu aí essa 6ª vitória consecutiva, e é algo histórico para a seleção de Hong Kong, né? Isso não acontecia desde os anos 80, desde 1985, que Hong Kong não conseguia uma sequência tão vitoriosa como essa. Falando ali um pouco na ordem da competição, né? Guam conseguiu essa vitória aí, não vencia desde junho de 2019, né? Considerando aí
jogos oficiais, desde um 5-0 sobre o Butão, e nesse período aí de 5 anos, né, foram apenas 12 partidas oficiais, né, todas pelas eliminatórias da Copa ou da Copa da Ásia, e nesses 12 jogos o Guan sofreu 38 gols e marcou apenas 4. Sobre essa vitória em si aí contra Macau, foi um jogo bem equilibrado, números praticamente iguais aí das duas equipes em finalizações, passes, posse de bola, enfim, mas o gol foi mais eficiente, né? Abriu o placar no primeiro tempo, um gol numa jogada bem trabalhada ali pelo lado esquerdo. O Macau empatou antes do intervalo ainda de pênalti, mas segundo tempo novamente pelo lado esquerdo, parecia ali ser o caminho do ouro ali para a seleção de Guan. Guan definiu essa vitória, né? Muito comemorada ali, né? Ao final da partida, parecia até vitória de título, né? E conseguiu chegar nessa decisão com Hong Kong, né? Ali daí, no grupo B, Hong Kong e Taipei cumpriram seu papel diante da Mongólia, né? Hong Kong abriu os trabalhos ali com 3-0, Everton Camargo, novamente um dos destaques, né? Fez um dos gols, mas Taipei fez 4-0 na Mongólia, né? Também tem os seus naturalizados ali que marcaram gols, e levou daí para o confronto direto com a vantagem do empate, né? Como você bem destacou, e foi um jogo que o Taipei também conseguiu equilibrar as ações, né? Ia levando essa vaga até os minutos finais, né? Saiu atrás do placar, buscou o empate e ia levando ali a vaga para a fase final de forma até surpreendente, né? Mas Hong Kong arrancou essa vitória aos 43, né? Numa jogada de escanteio, um vacilo da defesa, né? A defesa de Taipei praticamente parou ali na bola aérea, e Hong Kong conseguiu aí confirmar o favoritismo que a gente apontou, né? E vai mais uma vez aí. Só uma coisa, tinha um zagueiro fora na hora do gol também, né? Nessa que eu falei de cera, de atendimento, tinha um zagueiro. Você vai ver a imagem do seu segundo gol, tá o cara deitado sendo atendido. É verdade. Até Hong Kong estava esperando ali também para fazer a substituição e tudo mais. E é mais uma vez que Hong Kong chega na fase final aí dessa competição, né? Então é um momento bem interessante da seleção de Hong Kong, né? Principalmente ali com um bom nível de seus naturalizados. O Everton Camargo ali, como você citou, né? Fez uma partidaça contra a Guan, né? O nível é muito discrepante, né? O Everton Camargo já tem um nível acima, assim, dos seus colegas ali, né? E contra uma equipe como o Guan, acaba se sobressaindo até com facilidade. Pois é, a Hong Kong está classificada para a fase final. Essa fase final vai acontecer em julho do ano que vem, na Coreia do Sul. Contará com a presença da Coreia do Sul, do Japão e da China. Muito provavelmente Coreia do Sul e Japão com seleções mais alternativas, né? Seleções locais ou sub-23. China talvez com o time principal, mas a gente fica no aguardo para ver o que vai ser. Lembrando só, né? Cadê a Coreia do Norte? A Coreia do Norte desistiu de participar antes da competição, até por isso que Hong Kong ganhou esse protagonismo. E só ressaltando uma coisa que o Yuri falou, né? A gente está falando muito que Guan não ganhava contra adversários do ranking da FIFA, porque Guan normalmente faz amistosos com as Ilhas Marianas do Norte, né? Volta e meia, inclusive, vai ter nesse final de semana, que a gente está gravando um pouquinho antes, eles vão fazer mais 2 jogos entre Guam e Ilhas Marianas do Norte. São ilhas bem próximas ali, ambas territórios pertencentes aos Estados Unidos, então tem uma relação governamental muito próxima. Já tinham disputado esses jogos em abril, vão disputar agora em dezembro. A última vitória de Guam, antes dessa contra Macau, tinha sido justamente contra as Marianas do Norte, lá em 2022. Então, por isso que a gente sempre faz essa ressalva. Guam pode não entrar em campo tantas vezes de maneira oficial, mas entra em campo muitas vezes contra as Ilhas Marianas. Lembrando que Guan não optou por não participar das eliminatórias da Copa da Ásia. Também tem esse ponto, poderemos ter mais jogos dessa seleção. Passando agora para a Copa do Golfo, então chegamos nela. Copa do Golfo, que chega na sua 26ª edição. Essa competição que começou lá em 1970, reúne ali os países, né, banhando o Golfo Arábico, nesse caso tem que falar arábico, porque mundialmente é conhecido como Golfo Persa, mas o Golfo Arábico é quem banha ali esses 7 países, né? Mais o Iêmen, que é o país convidado. O Kuwait é o maior campeão com 10 títulos, depois tem o Iraque com 4, o Iraque é atual campeão, né? A gente acompanhou no comecinho do ano passado aquele título lá em Basra, numa festa muito grande dos iraquianos. A Arábia Saudita tem 3, o Qatar tem 3, Emirados Árabes Unidos tem 2, Omã 2 títulos, Bahrein 1, e o Iêmen não ganhou nenhum título. Acho que uma das características mais legais da Copa do Golfo é que não há convidados, né? O Iêmen é um convidado, mas é uma seleção ali da região, né? Não é um intruso no ninho, vamos dizer assim. Mas não há, fora disso, outras seleções que participam. O Iêmen é a única seleção que não foi campeão e nem sequer passou, nunca chegou na semifinal. São 2 grupos de 4, é uma fórmula já bem tradicional. Os 2 primeiros avançam, fazem semifinal e depois final. Vai ser uma competição de tiro curto.
começa agora dia 21 de dezembro e finaliza no dia 3 de janeiro, ou seja, vai ser a última competição a começar em 2024 e a primeira a se encerrar em 2025. Antes do Yuri comentar, vamos passar primeiro o grupo A, daí o Yuri comenta em cima dos grupos. No grupo A, a gente tem os donos da casa, o Kuwait, Oman, que é o atual vice-campeão, Emirados Árabes Unidos e Catar. Yuri, a gente pode acompanhar aí, né, Oman, que fez uma grande última competição, né, fica naquela devendo cada vez mais um pouquinho, né, perdeu um amistoso preparatório recentemente. O Kuwait, que também é uma seleção que a gente não consegue entender, porque talvez com adversários mais pareios não consegue mostrar rendimento, mas contra adversários mais fortes consegue segurar, como foi o caso dos jogos contra a Jordânia nas eliminatórias da Copa do Mundo, né, o maior exemplo disso. O Kuwait fez 3 amistosos, não ganhou nenhum, né, nessa preparação para a Copa do Golfo. E as duas principais seleções, Emirados e Catar. Emirados vem num momento muito bom, né, se a gente pudesse, acho que, pelo menos a minha visão, se fosse para colocar favoritos, estaria entre os favoritos. E o Catar, né, que depois, justamente o último jogo dessas duas seleções foi aquele 5-0 no mês passado. O Catar chega diferente, né? Chega com o time principal, ao contrário da última edição, que ó, foi logo depois da Copa do Mundo, né? Então não tinha como levar o time principal, mas chega com isso aqui, o principal, e novidades no comando técnico. Não é isso mesmo, Yuri? O que você vê dessas 4 seleções, dessas mudanças que nós tivemos, principalmente no Catar, da última data FIFA para cá? Né, nessa competição, né, as duas seleções que, em teoria, seriam as mais fortes, elas estão em situações não tão positivas, né, que a seleção do Catar e a seleção da Arábia Saudita. Em compensação, a gente tem ali as forças intermediárias, vamos chamar assim, né, que seria Emirados e Iraque, que estão em situação atual melhor. Então a gente imagina que vão conseguir demonstrar uma performance melhor, né? Principalmente o Iraque, que eu acho que é o time que dos 8 aí é o que melhor tem performado, né? E não dá para descartar aí as surpresas, né? Principalmente porque são seleções que, mesmo de nível técnico abaixo ali, né, tem conseguido pontuar bem contra grandes equipes, né, as eliminatórias da Copa têm mostrado isso pra gente. Então eu acho que das 8 seleções, assim, a única que dá para descartar já de cara é a seleção do Iêmen, né, que é muito mais fraca que as demais. De resto, fica difícil aí cravar alguma coisa em relação aí a quem vai passar para a segunda fase. Agora, analisando aí cada equipe, né, começando pelo grupo A, já inicio pelo Kuwait, né, maior campeão da competição aí com 10 títulos, é o país sede, mas não vence desde 2010, né? Tá num momento que a gente pode chamar de bom, afinal, né? Tá vivo ali nas eliminatórias da Copa, o que é bem surpreendente, inclusive, mas foi muito com base em empates, né? Tanto é que não vence há 9 jogos. E tá com o treinador ali, né? Com o Pizzi, e o Pizzi não venceu, né? Desde que ele chegou, né? Ele fez 7 jogos à frente da equipe, 4 empates e 3 derrotas. Dentro do grupo, meio que entra como azarão, né? Até pelo que mostrou ali nos amistosos recentes, né? 2 derrotas para o Líbano e um empate com a seleção do Iêmen, que é, como eu disse, a mais frágil aí da competição, né? Que está no grupo B. Aí a gente tem o time que, em tese, é a terceira força do grupo, que é o Oman, né? Também vive nas eliminatórias da Copa, que tem uma questão interessante, né, nessa competição. Dos 8 times participantes, é o único com treinador local, né, o Rashid Jaber. Então é um time que tem tido bons resultados contra equipes de mesmo nível, né. As últimas derrotas aconteceram contra equipes realmente de outro patamar, né, Jordânia, Coreia do Sul, Iraque, enfim. Fez um amistoso aí prévio contra o Iêmen, né. E o Iêmen conseguiu uma vitória aí surpreendente por 1-0. Então é um jogo que acaba não deixando um sinal muito positivo, mas na hora que tá valendo, né, a coisa pode mudar aí, né? Eu vejo que é um time que talvez possa surpreender, talvez arrancar pontos aí das 2 melhores equipes da chave, e quem sabe avançar, né? Como você disse, é o atual vice-campeão da competição, tem 2 títulos do torneio, o último em 2018. Dando sequência no grupo A, temos Emirados Árabes do Paulo Bento aí, né? Também em um bom momento, lutando por uma vaga direta para a Copa, principalmente por conta da última data, né? Com 2 vitórias, 8 gols em 2 jogos aí, nenhum gol sofrido. Tem como destaque o brasileiro Fábio Lima, que fez uma grande data FIFA, né, na última rodada. Além dele, a equipe tem outros 3 brasileiros, e o único nome assim que ficou de fora entre os principais é do Sultan Adil, né, o atacante, que teve um ano bem complicado ali, né? Fez uma boa Copa da Ásia, mas jogou bem pouco durante o ano por conta de uma lesão no joelho ali, e não joga desde junho. Então acho que é o principal desfalque assim, que a gente poderia citar da equipe. A seleção já foi campeã dessa Copa 2 vezes, né? A última em 2013. E fechando o grupo, acho que a grande notícia
prévia a essa competição, né, que é a demissão do Tite Marques. A situação não estava boa nas eliminatórias, muito dificilmente a equipe vai conquistar essa vaga direta para a Copa, né? Nós chegamos a cravar aqui em alguns programas anteriores, acho que no programa retrasado, né, que o Tintin ia cair, né? A imprensa qatari já havia adiantado essa situação, mas isso só foi oficializado há pouco mais de uma semana. Né? Quem assume é o auxiliar do Tintin, Luiz Garcia, um movimento similar, né, ao anterior, já que o Tintin também passou de auxiliar a técnico principal, né? O Luiz Garcia, que não é aquele Luiz Garcia, né, mais famoso, que jogou em grandes equipes, né? Esse foi formado como jogador pelo Real Madrid, mas sua carreira, na maior parte da sua carreira, jogou em clubes médios da Espanha, como espanhol, né, um dos poucos clubes que ele já treinou. Então, ele tem pouca experiência como treinador. É uma aposta, na minha visão, arriscada, né, mas que vai ter justamente essa competição para mostrar, né, o que ele pode fazer com essa equipe, né, para mostrar se foi acertada ou não essa decisão da federação. Da última convocação, a gente já teve bastante mudança. Da última convocação foram 13 mudanças, algumas por lesão, mas nenhuma muito significativa. Assim. Dos nomes que já vinham sendo chamados aí que acabaram ficando de fora, mais destacado do meio Abdulaziz Hatem, acho que o principal desfalque, né, da seleção do Qatar. O Qatar já foi campeão 3 vezes, a última em 2014, e é um dos times que participou em todas as edições, né? E que tem na Copa do Golfo, acho que um momento para tentar juntar os cacos aí dos últimos meses, né? Pois é, isso a gente tinha falado até, né? Logo após a última data FIFA, logo após aquela goleada, que era o momento, né? E me chamou muita atenção, realmente, essa demora na demissão do Tite Marques. Porque até mesmo enquanto não tinha saído, eu lembro que até pesquisei isso para ver se ele tinha saído ou não, e tinha notícias falando assim, se o Tite Marques não ganhar a Copa do Golfo, aí ele vai ser demitido. E acabou que ele saiu antes, né? Um movimento que a gente já esperava logo após a partida contra os Emirados. Então o Tite não ficou nem um ano no cargo, né? Teve um começo arrebatador, uma conquista da Copa da Ásia dentro de casa, e depois derreteu totalmente, né? Não conseguiu dar sequência no trabalho. O Qatar, que vai para o seu terceiro treinador pós-Copa do Mundo. Né, se a ideia do Qatar, todo aquele projeto que a gente viu o Qatar fazendo, né, com a presença do Félix Torres, né, que era de estruturar o futebol, né, crescer o futebol local, independente do resultado da Copa do Mundo, ainda não está dando tanto resultado. Por mais que tenha conquistado 2 títulos continentais, o que é óbvio, uma grande notícia para o futebol qatari, ainda não vemos esse volume, né, isso presente. A gente tem craques como o Afif e o Amoez Ali que estarão na Copa do Golfo, mas que ainda não consegue trazer uma constância para a seleção qatari, principalmente nessa questão de comando técnico. Inclusive, o Luiz Garcia até voltou no The Best, já, né, os votos do Qatar no The Best foram feitos pelo Luiz Garcia. E só um ponto, você falou dos brasileiros Emirados Árabes, fica o destaque, né, que o zagueiro Lucas Pimenta teve a sua primeira convocação, né? A gente já tem o Fábio Lima, a gente tem o Caio Canedo, que já são figurinhas caribadas, digamos assim. O Pimenta aí vai ter a sua primeira oportunidade na seleção emirata. E agora a gente passa para o Grupo B, que também tem mais uma seleção que está com a corda no pescoço, no caso a Arábia Saudita, e a gente tem os atuais campeões do Iraque, o Bahrein e o Iêmen. Yuri, acho que a gente está com muita expectativa no Iraque, né, por tudo que o Iraque vem fazendo na temporada. Né, o Iraque até pelo que eu vi, alguns campeonatos param a liga, o Iraque não vai parar, e até fizeram um acordo lá que poderia ir 2 jogadores de cada clube, apenas, né, para a convocação, mas aí tem vários jogadores vindo de fora, não apenas jogadores locais na seleção do Iraque, isso chama muita atenção. A Arábia Saudita que manteve o time principal, né, após a chegada do Renan, não dá tanto resultado na última data FIFA, onde perdeu para a Indonésia, empatou com a Austrália, ainda segue em situação delicada das eliminatórias, por mais que esteja todo mundo embolado, mas é uma chance também do Renan dar uma resposta, dessa seleção saudita dar uma resposta. E a gente tem as outras seleções. O Bahrein também, que está nesse grupo embolado, que vem fazendo jogos bons dentro das eliminatórias. E o Iêmen. O Iêmen que a gente pode destacar que foi aquele leão de amistoso, né? Conseguiu resultados talvez surpreendentes, um empate com o Kuwait, uma vitória com o Oman. Mas ainda não conseguiu. Muito provavelmente, como você falou, a pior seleção, se ser uma coisa com o Iêmen, seria uma azarona. Até porque, pelo que a gente viu no Iêmen nas eliminatórias, né, a gente teve, por exemplo, Bahrein e Iêmen nas eliminatórias na segunda fase. O Iêmen foi eliminado não só por ser uma seleção técnica muito baixa, mas também porque perdeu tantas oportunidades, cara. Eu ficava revoltado. Eu fico lembrando. Então, o desempenho do Iêmen ainda falta aquela pegada a mais. Enfim, como que você vê essas 4 seleções desse grupo, né, principalmente a situação do Iraque e da Arábia Saudita, que são favoritos, mas em momentos diferentes? Vou começar até pelo Iraque.
Eu lembro que antes da Copa da Ásia, ali, a gente fez um programa analisando ali as equipes, né? E a gente chegou a comentar sobre o Iraque ser uma equipe para o futuro, né? É uma equipe que a gente via muito potencial, né? Pela idade dos jogadores, pelo nível técnico, por onde eles estavam atuando, né? Vários jogadores atuando no futebol europeu. E o Jesus Casas, ele conseguiu ali, né? Fazer dessa equipe um conjunto de fato ali que conseguiu demonstrar em campo esse potencial, né? Primeiro com uma ótima Copa da Ásia, depois com um bom desempenho nas eliminatórias, além de estar conseguindo fazer esse trabalho, né? Ele tem a sorte também, né? De ter o Aymen Hussein no auge da sua carreira, a melhor temporada da carreira dele ali, né? O artilheiro da equipe. Então acho que é uma série de fatores ali que tem ajudado o Iraque a ser a equipe que melhor tem performado entre as 8 que estão nessa competição, né? Nas últimas 10 partidas perdeu apenas uma, foi justamente na última data FIFA ali para a Coreia do Sul, mas foi um jogo bastante movimentado, né? 3-2 para a Coreia do Sul. Então, e vai com o time ali, você citou essa questão ali do limite de convocação, né? Mas se você pegar o elenco ali, é praticamente o elenco que vem sendo convocado nas últimas partidas das eliminatórias, né? Então vai com uma equipe praticamente completa. O Iraque já venceu, né, 4 vezes a competição, é o atual campeão. Em 2023 derrotou o Oman na final por 3-2 e passou em um grupo, né, que também tinha Arábia Saudita e Iêmen, né, inclusive. Já a Arábia Saudita está numa situação delicada ali nas eliminatórias, né, que a gente citou no outro programa. A gente não acha que a Arábia Saudita vai ficar de fora da Copa, mas poderia estar numa situação bem melhor pelo nível que tem, né. E acho que a Copa do Golfo é um bom momento, né, é um bom momento para ter a Copa do Golfo para a Arábia Saudita, né. O Hervé Renard ali vai poder definir sua equipe, vai poder impor suas ideias, os jogadores da Arábia vão ter mais tempo de jogo, que é aquilo que a gente tinha comentado em outros programas, né, que o Mancini colocou isso como empecilho para ele não estar conseguindo fazer um bom trabalho, que é o pouco tempo de jogo que os atletas da Arábia Saudita estão tendo na liga local, né, por conta das estrelas e tudo mais. Então acho que é um bom momento para que o Renard consiga dar tempo de jogo para os seus atletas ali. E antes da competição, a Arábia fez um amistoso contra a Trinidad e Tobago ali, né, e venceu por 3-1. A Arábia tem 3 títulos dessa competição, mas está num longo jejum aí, não vence desde 2004, então 20 anos aí sem levantar essa taça. O principal desfalque dos principais nomes, né, que a seleção da Arábia Saudita tem é do lateral Abdul Hamid, né, que joga na Roma. Então a Arábia aí vai com um elenco 100% caseiro. Aí a gente tem o Bahrein, né, que você comentou ali, né, que tá vivo também nas eliminatórias, né? É uma equipe que tem apenas um título da competição em 2019, e eu vejo que está numa situação similar ao do Kuwait. Óbvio que é uma seleção acima ali, em nível técnico, né? Mas está numa situação parecida ali, né? Conquistou 4 pontos contra a favoritaça Austrália, por exemplo, né? Mas vem numa sequência de 5 jogos sem vitória, né? Não vence justamente desde esse jogo surpreendente com os australianos, né? Mas acredito que é uma equipe que pode avançar de fase. E daí, por fim, chegamos ao pior time da competição, né? O Iêmen, como você falou ali, fez bons amistosos. Eu acho que isso acaba também, o que acaba interferindo ali é o foco que cada equipe dá para esses amistosos, né? Para esses jogos, né? O Iêmen deve ter entrado ali para dar a vida mesmo. Mas, como a gente já citou, o único time que nunca foi campeão, nunca sequer passou de fase, né? Então, é um time que também não teve um grande ano, né? Até então tinha tido apenas uma vitória contra a fraca Sri Lanka. Então, é uma equipe, e além disso, uma equipe que, com exceção ali do capitão, né, do Al-Matari, atacante, não tem grande experiência internacional, né? Então, a maioria dos jogadores tem poucos jogos pela seleção, né? Não tem grande experiência, a maioria do futebol local. Então, como eu já disse, ele é a equipe com o menor potencial aí das 8, é a única que eu cravaria uma situação, acredito, que não passe de fase, mas tomara que a gente queime a língua aí, como já aconteceu outras vezes. Pois é, a gente fica de olho. Se eu não me engano, o Iêmen ainda fez uma preparação na Malásia, perdeu com um time B lá, então é muito delicado nessa situação, mas é uma seleção que pode surpreender, né? Pode vir com força um pouco desproporcional, acho que fica um pouco mais afastado. A grande dúvida, acho que nesses grupos, é a gente analisar se Oman e Bahrein, principalmente, vão ter força para desbancar as seleções que estão em crise, se vão aproveitar. Então, acho que isso que a gente vai ficar de olho. Mas se fosse para cravar hoje, vou perguntar aqui para a gente, no ano que vem, quando voltarmos, você vir aqui falar alguma coisa ou não,
quem seria o campeão da Copa do Golfo, perdão. A Copa da Ásia foi o Catar. Nem vamos direto para as semifinais, mas vamos passar direto para a decisão. Para quem seria o campeão dessa competição? Eu coloco o Iraque. Vai depender muito aí da prioridade que eles vão dar, né, para essa competição, mas eu acredito que o Iraque aí vai buscar esse bicampeonato consecutivo. Pois é, eu também acredito nisso. Acho que o Iraque tem essa chance, essa condição de conseguir esse título pelo elenco que tem. Acho que é a seleção que teve o ano melhor, se a gente for analisar, né? Até melhor que o dos Emirados Árabes Unidos. Então acredito que possa vir com essa força para conquistar esse cara. E a gente vai voltar, né, no ano que vem só, mas trazendo toda a repercussão desta final, também da final da Copa do Sudeste Asiático, que está acontecendo. A gente está gravando no momento onde está rolando a definição do Grupo A. Até aqui, a Tailândia está classificada, e Singapura e Malásia, principalmente, disputam o Camboja também tem chance, mas o Camboja tem que fazer um resultado fora de casa para conseguir a classificação, mas no momento o Singapura está passando. Se acontecer alguma coisa diferente, vocês vão saber no futuro, e no outro grupo está tudo indefinido ainda, com a Malásia, com o Vietnã, ficando na frente. Mas a gente volta para falar tudo dessas duas competições no ano que vem. A gente agradece toda a parceria, provavelmente não vai ter mais podcast esse ano, então agradecemos a você que esteve conosco nessa caminhada, você que nos acompanhou, você que esteve conosco nesses dias. Agradeço a você e peço para você, se você está chegando agora, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, para a gente chegar a cada vez mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, né? Deixa seu like, seu comentário, participe conosco e também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com seu amigo para que chegue cada vez em mais e mais pessoas, tá certo? Yuri, agradeço demais pela parceria nesse ano. A gente volta logo no comecinho do ano que vem, né? Porque dia 3 de janeiro é a final da Copa do Golfo, no dia 5 é a final da Copa do Sudeste Asiático, então a gente vai voltar logo ali na primeira ou na segunda semana do ano para analisar esses torneios. Forte abraço, até mais! Valeu, só, eu que agradeço, uma honra aí tá fechando o ano, né, fechando a temporada aí do ConteCast, e é isso, um abraço para todo mundo aí que acompanha o Conte Verde, né, que todo mundo tenha boas festas aí, um feliz ano novo e logo mais a gente tá de novo aí conversando sobre o futebol asiático. Pois é, então um forte abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e a gente se vê em breve aqui no Conte Verde. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo passa por aqui, até mais!